Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Nossa entrevista hoje é com Engels de Castro, analista de sistemas da Secretaria de Estado da Assistência Social, a SEADES de Alagoas. Ele recebeu um prêmio nacional do governo federal pela criação do Observatório do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. Engels, é um prazer recebê-lo aqui no Frente a Frente. Obrigado, Gorete. O prazer é todo meu. Pois bem, como surgiu essa ideia de criar o Observatório do SUAS aqui no estado? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui. É muito especial para a gente que tenta fazer esse trabalho, né, na assistência social. E muitas vezes fica longe, né, de ter um reconhecimento. Muito obrigado pela oportunidade. Assim, o observatório ele nasceu de uma necessidade, né? Uma necessidade que não é só da política do SUAS, né? O SUAS, para quem não conhece, é o Sistema Único de Assistência Social, né? Bem como o SUS, né, que trata a parte da saúde, o SUAS ele é ligado à assistência social. Então, hoje, ano passado, o SUAS completou 20 anos, né? Então, hoje temos 21 anos de SUAS e decorrente desses anos, dessa evolução que vem acontecendo dentro desse sistema, como eu falei também, bem dentro do SUS também, que é a questão dos dados, né? Informação, né? Gerando, cada ano que passa, se gera quantidade de informações, volumes de informações que precisam de tratamento, precisam de análises. Há um problema hoje na questão, principalmente do Ministério do Desenvolvimento, que é a questão da descentralização da informação, né? Então, a gente tem diversos sistemas e cada sistema tem uma informação separada e para o trabalhador isso não é legal, porque você não consegue convergir, não consegue conversar e dificulta análises mais profundas, né, nesse quesito. Então, o observatório ele nasce dessa necessidade das informações descentralizadas e a gente trazer e conseguir reunir diversas bases de dados, como, por exemplo, do IBGE, como a do Cadastro Único, né, que é uma das maiores bases do Brasil hoje, inclusive que trata os benefícios sociais, né, é a porta de entrada para os benefícios da assistência social, o Cadastro Único. Então, nós temos também bases que refletem as chuvas que aconteceram, que vêm acontecendo nesses últimos anos, né? Então, assim, o cadastro, o Observatório do SUAS, que nasceu, na verdade, como um observatório do Cadastro Único, ele nasceu com essa ideia de ser do Cadastro Único. Porém, com as necessidades e essas bases que nós conseguimos coletar e organizar, porque para trabalhar com informação você precisa primeiro organizar a informação, né? Senão você se perde. Então, nessa organização... Perde e não ganha o respeito, né? Não ganha, porque você vai estar fazendo, uma informação não vai estar trazendo ela bem coerente, né? Então, no processo de organização, foi quando a gente conseguiu fazer com que o observatório do Cadastro Único ele se tornasse também um observatório do SUAS, né? Um observatório do SUAS em Alagoas. Então, tudo que for relacionado ao Sistema Único de Assistência Social, calamidades, Bolsa Família, Cadastro Único, registros mensais de atendimentos por parte dos profissionais de lá da ponta que trabalham no município, porque o Estado ele não atende a ponta, né? Quem atende a ponta é o município. Então, todo esse trabalho do observatório ele subsidia as políticas públicas dos municípios, na ponta, né? Para os municípios. Então, refletindo diretamente no usuário da política, né? Aquela pessoa em vulnerabilidade social. Quais foram os maiores desafios para o desenvolvimento da plataforma? Gorete, foram vários desafios, desde desafios de infraestrutura tecnológica, e aí eu queria deixar também, parabenizar nossa secretária de Estado, a secretária Kátia Borne, que conseguiu, de fato, melhorar a infraestrutura de lá da secretaria, porque até então
a secretaria ela não vinha passando por boas condições e quando a secretária chegou, ela realmente trouxe essas condições, permitiu que a infraestrutura fosse adequada para a gente começar a trabalhar. Então, esse foi um primeiro ponto, uma dificuldade. De trabalho, condições de trabalho relacionadas à infraestrutura. Então, quando se corrigiu isso, foi quando a gente começou a ter o primeiro passo, o primeiro degrau na escada, né? Tivemos diversas dificuldades, problemas com ferramentas de análise de dados separados, assim, muitas bases correlacionadas. Então, demandas também, né, de outros setores que a gente não conseguiria estar também trazendo e convergindo, né? Foram várias as dificuldades, né, realmente para colocar. Isso cria um ambiente também de discussão para melhorar a qualidade do serviço oferecido pelo Estado, né? E os municípios, consequentemente. Perfeito. E aí eu falei aqui da infraestrutura, mas também há diversas condições, né? Como, por exemplo, também plano de cargos e carreiras, né? Para recursos humanos, né? Para que a gente tenha efetividade no trabalho, né? No trabalho, a questão do concurso público, que fortalece. A gente tem essa dificuldade, por exemplo, todo ano nós temos que capacitar os municípios, praticamente todo ano, porque há uma rotatividade política e aí a gente está tendo que ensinar a ferramenta, como é que usa a ferramenta novamente. Então, esse é também um dos problemas, né? Tem alguns problemas que a gente tenta enfrentar. Uns a gente consegue, outros não, como é normal, mas a gente tenta superar e às vezes trabalha até sem recurso mesmo. Esse também foi um dos problemas, né? A gente desenvolveu uma plataforma sem recurso financeiro específico. Quando começou a implantação da plataforma? Em 2023. Assim que essa atual gestão chegou lá, que trouxe as condições necessárias de infraestrutura, foi quando a gente começou a dar o start. Então, já existia o sonho, né? O sonho já existia, e quando a juntou... vontade comum, digamos assim, né? Isso. Então, quando se deu as condições, foi quando a gente conseguiu realmente caminhar. Entre técnicos e gestores, eu me refiro. Eu não entendi. Quando há vontade de técnicos e de gestores, a coisa acontece, com né? certeza. E isso, perfeito. E aí... em tudo isso, né? A gente fala aqui na assistência social, no observatório, mas isso é em tudo. Sempre que há uma condição de trabalho, seja ela financeira, seja ela de estrutural, seja ela de reconhecimento, né? Como foi essa questão desse prêmio, né? Com o reconhecimento nacional, isso faz com que o trabalhador ganhe ânimo para percorrer novos desafios e completar os desafios existentes. Então, né? No mais, o que representa esse prêmio nacional para Alagoas? Uma excelente pergunta. Esse prêmio, ele representa a mitigação da vulnerabilidade social do Estado de Alagoas. Representa o poder que o Estado tem em se organizar e trabalhar a vulnerabilidade. Fazer um enfrentamento com respostas, não é? Com respostas efetivas, porque hoje o observatório ele é utilizado até pela Defensoria Civil do Estado. Então a Defensoria ela utiliza, nós participamos de reuniões com a Defensoria, que eles nos chamam a respeito de tarifas sociais de energia, tarifas da água, esgoto. Então, assim, o observatório, ele deixa um legado para o estado de Alagoas. Inclusive, legado esse que muitos dos outros estados não conseguem deixar, por conta dessas problemáticas abordadas, né? Então, que são comuns ao Brasil inteiro. Então, quando a gente lança um observatório do SUAS de Alagoas, a gente sai na frente, nós damos o pontapé inicial e saímos na frente de diversos outros estados. Tanto é que aqui, nessa premiação, só foram 4 ou foram 5 premiações que tiveram, e aqui do Nordeste só teve Alagoas e Pernambuco que foram premiados. Então, foram muito poucas, né, inscrições e projetos que passaram realmente lá. Como observatório, o SUAS contribui para a gestão da assistência social
em todas as questões? Olha, o processo de implantação desse observatório ele é um processo que acontece como uma escada, né? Com alicerce, primeiro uma casa, né? Ele vai alicerçando e vai construindo. Hoje, nós estamos fazendo a versão 2 do observatório. Ele está a versão atual, hoje, eu posso dar o site? Pois não. www.vigilanciasocioassistencial.ceades.al.gov.br. O nome ficou um pouquinho grande, mas... ou então vocês podem estar acessando também pelo site da Secretaria, que é www.ceades.al.gov.br, que é o site de lá da SEADES, da Secretaria de Assistência Social. E tem lá embaixo um linkzinho que vai levar para o observatório também. Que informações estão mais permanentes no observatório? Bom, hoje a gente trabalha bastante com essas informações do Cadastro Único. É a nossa principal base e também a do IBGE, mas sem dúvida a base do Cadastro Único. Hoje, o que difere? De quê? Do IBGE, por exemplo. O IBGE ele tem dados mais demográficos, sociodemográficos. Eles fazem a pesquisa por amostragem, né? O IBGE eles fazem nos setores censitários, através dos setores censitários, eles conseguem se organizar e fazer em loco. O da gente, a base do Cadastro Único, ela é diferente. Ela é uma base em que o usuário ela é autodeclarada, né? O usuário ele vai lá no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, você que está com alguma vulnerabilidade, você que está sentindo que precisa de um auxílio do Estado, procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo, é o CRAS. E no caso de ter uma violação de direitos, você procura o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, quando essa pessoa em vulnerabilidade, ele procura o CRAS ele dá o famoso papel verde, a folha verde, que é a folha de preenchimento dos dados dele. Então, nessa folha, eu não trouxe ela aqui, mas ela é bem extensa, bem grande, onde ele vai estar preenchendo, esse usuário dessa política, ele vai estar preenchendo dados sociais, como o nome dele, nome da mãe, se ele possui alguma deficiência, ele vai estar preenchendo dados financeiros, qual é a renda dele, se ele trabalhou na semana passada, se não trabalhou, qual é a ocupação dele, moradia, com quantas pessoas ele mora, como é a condição da casa dele. A casa dele é de Taipa. Recentemente, em 2022, a SEADES, né, nós, inclusive eu participei, a gente ganhou um prêmio também da Administração Pública Nacional, com o trabalho de casas de Taipa também, na identificação das casas de Taipa, que hoje pode ser... No Brasil inteiro? Em Alagoas. Só em Alagoas. Só em Alagoas. Que hoje, essa identificação das casas de Taipa, ela pode ser muito bem observada no nosso observatório. Então, né, identificando as vulnerabilidades, a condição de moradia, a condição de renda, a condição social. Esse é o principal papel do nosso observatório, né? Então, a gente traz esses dados, a gente organizou e nessa parte que difere do IBGE, né? O IBGE é como amostragem, ele traz a amostragem e aqui, através dos dados do Cadastro Único, a gente traz o que a população nos entrega, né? A realidade delas. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo, que o Frente a Frente volta já já, só um minuto. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
De volta com Frente a Frente, que hoje conversa com Engels de Castro, analista do sistema da Secretaria de Estado da Assistência Social, a SEADES de Alagoas. Ele que recebeu um prêmio nacional do governo federal pela criação do Observatório do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Pois bem, de que forma os municípios utilizam os dados do observatório? Como tem sido feito isso? Perfeito. Os dados do observatório, eles são públicos, né? Temos uma parte específica que exige autenticação. Essa parte ela é específica, um módulo específico para os profissionais, né, da ponta, os profissionais que trabalham nas secretarias, nos CRAs, que são feitas análises direcionadas aos atendimentos desses profissionais, quantificando e qualificando esses atendimentos, quantas pessoas foram encaminhadas, quantas pessoas foram atendidas, como são o perfil dessas pessoas. Então, tudo isso a gente consegue encontrar lá. Fora a parte que é pública, né? Essa parte que eu falei que é específica para os profissionais. Mas a parte pública, que é a parte com os dados do cadastro único, dados de chuva, ela pode ser acessada por toda a população e sociedade civil. É interessante que os municípios, né, na sua ação diária, também incluem esses dados para fazer as mudanças necessárias, né? Perfeito, você tocou aqui num ponto extremamente perfeito, porque o que acontece? De 4 em 4 anos, isso não só na assistência social, tá, gente? Isso acontece em todas as políticas públicas. É necessário se fazer um planejamento, né? Os planos municipais, planos estaduais. E ano passado foi o último ano da vigência do planejamento de quadrienal da assistência social. Então, eles precisaram, ano passado, estar elaborando um novo plano para os próximos 4 anos. Um planejamento para os próximos 4 anos. Então, o observatório, ele conseguiu subsidiar esse planejamento da maioria dos municípios. Não falo da maioria, mas de grande parte dos municípios que estão nos acompanhando, que estão tentando se atualizar. E, através disso, conseguindo fazer diagnósticos socioterritoriais bem precisos e bem mais eficazes do que sem a ferramenta. Nesse sentido, como a ferramenta auxilia na identificação das vulnerabilidades sociais? Bom, ela ajuda na identificação, como eu falei, né? Ela identifica vulnerabilidades do domicílio, como essa pessoa, qual é a condição de vida dela, condição de né? moradia, de vida, onde se ele tem calçamento em frente à sua dele. residência. Para quem não sabe, essa variável, que a gente chama de variável, do calçamento, ela foi utilizada na Kaizen, que é da segurança alimentar, para definir insegurança alimentar. Então, eles correlacionaram a falta de calçamento em frente à casa com a insegurança alimentar, né? Então, assim... É um dado que sempre está... Dados que sempre estão juntos, né? Sempre estão correlacionados. Inclusive, nessa nova segunda versão do nosso observatório, a gente vai ter um painel específico para a insegurança alimentar. A insegurança alimentar, ela é hoje é porta de entrada do governo federal, né? É uma Assim, ferramenta para se ter a identificação das vulnerabilidades, né? Perfeito. E apesar de a segurança alimentar ser uma outra política, uma política específica, não da assistência social, porém se correlacionam, né? Porque insegurança alimentar, ela quer dizer o quê? Quer dizer fome, né? E a fome é um problema da assistência social, um problema público, não só da assistência, né? Mas principalmente também. Qual o diferencial do Observatório do SUAS de Alagoas em relação a outras iniciativas importantes, mas como se coloca? Bom, nesse evento que eu pude ir, pude ir para Brasília, né, que a gente encontrou... Qual foi o evento? Foi um evento, foram 2 eventos em um que eles fizeram. Da Escola de Educação Permanente e o Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial, né? Então, dentro desse encontro de vigilância socioassistencial, foi quando a gente recebeu essa premiação, né? Pois bem, como Alagoas responde a essa premiação, do ponto de vista de políticas públicas? Olha, os municípios, assim, eles sempre
querem mais, né? Sempre os profissionais querem mais, estão sempre ávidos, né? Como a nossa população é ávida por informação. Isso é pesquisa, né? Pesquisa, isso. A pesquisa é fundamental em qualquer setor, público ou privado. Perfeito. E hoje a nossa intenção é justamente a fazer a aproximação das universidades, né? A Universidade Federal, com quem a gente já teve parceria para fazer o Capacita SUAS, que é uma capacitação dos profissionais do SUAS, né? E aí, pesquisa, hoje o nosso observatório ele é muito utilizado, mas foi assim uma surpresa, né? Porque comitês de provas tradicionais, a gente conseguiu monitorar e perceber que houve um acréscimo nos inscritos no cadastro único da população indígena. Né? Cresceu? Então, cresceu, a gente conseguiu... Isso é uma questão de consciência, né? Questão de consciência. Queria agradecer aqui também a Maria José do Bolsa, a nossa superintendente, que faz esse trabalho. Né? Ela busca trazer, qualificar os dados do cadastro único, porque não adianta só chegar e ir lá na ponta e fazer o cadastro, mas qualificar, verificar se essas informações são verdadeiras, como é que está essa base. O que significa esse processo de reconhecimento nacional da plataforma? Significa um avanço no estado de Alagoas, um avanço que quando a gente começa a colocar o pé, não volta mais. Então a gente conseguiu... Só olha para frente. Só vai para frente. Então a gente está avançando, temos agora a versão 2, como eu falei, que queria também, meus estagiários, o Herbert e o João também, que nos ajudam muito, bastante a desenvolver agora esse novo observatório que vai ter calamidades, sistema de calamidades em parceria com a Defesa Civil, e a gente já está buscando fazer essa promoção e juntar também nessa época chuvosa. A gente já queria que tivesse pronto esse módulo, mas estamos correndo atrás. Então, assim, o município ele demanda e a gente vai buscando soluções. Pois é, a gente já tocou na questão do reconhecimento nacional da plataforma. Eu pergunto, o que chamou mais a atenção da comissão avaliadora? Isso foi dito na entrega do prêmio? Olha, similar ao nosso observatório, teve um programa lá, um projeto, eu não vou lembrar de qual, se eu não me engano foi de São Paulo, teve um município lá que teve como observatório, foi similar, porém não há um trabalho assim exatamente igual. Inclusive, após o lançamento do nosso observatório, né, do SUAS, o Ministério ele trouxe algumas outras ferramentas que também trazem dados, mas nada como o nosso observatório. Inclusive, como eu falei, ele subsidiou o planejamento de vários municípios aí e vai continuar, porque quando eu sair... ampliar, né? É isso. Quando eu sair, quando a equipe sair, ele vai continuar lá, o observatório. Então, como eu falo, eu sempre falei, pessoal, a gente tem que vir aqui e deixar um legado, né? Deixar um legado. E o observatório hoje é um legado para o Estado. Pois é, eu olho para você e vejo um entusiasmo. Isso dá uma esperança, né, de que os governos municipais, estaduais, ouçam essa condição de estabelecer novas políticas públicas. Perfeito. E aí vai o meu sincero, a minha sugestão sincera para você que é gestor também, analise os dados do Cadastro Único. Veja, perceba, porque ali está a realidade do seu município. Hoje nós temos no estado de Alagoas cerca de 2 milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único, que significa 2/3 da população. Então, a gente tem cerca de 506 mil famílias recebendo Bolsa Família, inscritas no Cadastro Único, a gente tem 900 mil, então mais da metade. Quando você ouve, Engels, alguma crítica, por exemplo, à Bolsa Família, o que é que pode se responder às pessoas que estão equivocadas em relação a essa questão? Essa sua pergunta foi excelente, porque ela é o cerne da questão, principalmente num ano como esse, né? Onde acontecem diversas mentiras, falácias, enfim, diversas formas de informação que não estão corretas. Então, assim, o Bolsa Família, ele é um programa para pessoas em vulnerabilidade social, pessoas que têm a renda per capita de até R$210. Então, assim, são pessoas que precisam realmente. Porque comprovadamente está colocada essa questão, né? E isso,
Com certeza. E a gente tem hoje a regra de proteção também do cadastro único, no qual faz com que hoje o cadastro único, ele se correlaciona com diversas outras bases. Hoje o Ministério cruza o cadastro único com a base do INSS, ele cruza com a base da Cefaz. Então, assim, hoje... Antes isso não acontecia, cada vez mais... uma evasão de recursos. Isso, e tem uma proteção também, porque você evita fraudes, né? Porque você consegue cruzar. Então, assim, quem está recebendo o Bolsa Família é porque realmente necessita. Você pode buscar, eu desafio a qualquer um ir na região, vamos comigo, na região que mais tem necessidade. Eu mostro aqui... As casas de taipa, pessoas que ainda utilizam velas, isso existe. Está cada vez menor, mas existe. Eu falo assim, cada vez menor recente, porque até então, em 2022, houve um pico um crescimento muito grande na vulnerabilidade, de 2019 até 2022. Houve um pico gigantesco, que é provado no nosso observatório, é provado, a gente fez análise que a vulnerabilidade nesse período aumentou e voltou a cair agora, recente, com esse governo federal. E aí, é isso. Pois não. Eu pergunto sobre, você falou do observatório, que impacto ele já gerou desde a sua implantação? Pronto. O impacto é esse que eu falei. Nós temos... cerca de 40 municípios com planos municipais atualizados para combater a pobreza e a vulnerabilidade social, né? Nós temos hoje diagnósticos socioterritoriais sendo feitos com qualidade, né? E aí hoje tem aquela questão também da inteligência artificial que nós estamos querendo trazer para o nosso observatório, e nosso próximo passo. São os próximos passos da ferramenta. Isso, trazer a inteligência artificial para quê? Para que ela possa, juntamente desse planejamento, ela analisar, fazer diagnóstico, claro, que com o auxílio de um assistente social, alguém que seja um responsável e que entenda realmente da vulnerabilidade, não só como números, né? Porque a IA ela vai nos servir como a matemática que vai estar ali por trás, mas é preciso sempre do assistente social checar e identificar aquela vulnerabilidade. Que dados você destacaria que contribuem para decisões mais eficientes na gestão pública? Gorete, você falou aqui sobre o Bolsa Família, e aí eu queria falar uma mística aqui que quem não defende o Bolsa Família, quem é contra o Bolsa Família, não percebe também a história até onde nós chegamos. No observatório você pode identificar que a maioria exorbitante, eu não tenho em porcentagens, mas a maioria exorbitante é de pessoas que estão inscritas no cadastro único, são de pessoas pardas e pessoas negras, né? E isso é um reflexo da história do Brasil. Escravidão. Da escravidão. Exatamente. Então, quem não conhece essa história, fala que o Bolsa Família, como houve recentemente... a importância do Bolsa Família. Houve recentemente um apresentador famoso de um programa famoso que falou recentemente do Bolsa Família, sem compreensão, sem entender que aquilo realmente... Para uma senhora que tem 2, 3 filhos, que vai na feira no fim de semana, ele consegue comprar, fazer a feira das frutas, consegue comprar um remédio. Então, assim, não temos o que falar. É distribuição de renda. Distribuição de renda é o que fortaleceu a nossa economia. É o que fortaleceu a nossa economia nos últimos 20 anos, foi essa distribuição de renda, porque se criou o CRAS, se criou a Caixa Econômica, a Caixa Econômica é quem fazia os pagamentos do Bolsa Família. Então, o Centro de Referência Social é quem atendia. Hoje nós temos 140 centros de referências sociais aqui no Estado. Então, que trazem uma equipe de psicólogos, de assistentes sociais, de pedagogos, de advogados, de analista de sistema, que gera emprego, e movimenta a economia. E qualificado em todas as frentes, né? E para pagar, houve a Caixa. Então, nos 5.000, aproximadamente 5.000 municípios que tem no Brasil,
Foi criada uma Caixa Econômica, gerando emprego, foi criado um CRAS, um Centro de Referência Social, um CREAS. Na maioria, tem município que não tem CREAS, mas que a gente busca implantar. Então, assim, o senhor da padaria, que não vendia tanto, começou a vender mais porque o pobre começou a comprar o pão, então movimentou a economia. O que movimentou a nossa economia nos últimos 20 anos foi a assistência social, foram os benefícios, né? E aí, uma contrapartida que os profissionais não têm tanto reconhecimento, digamos assim, financeiro como os benefícios, porque grande parte dos recursos da assistência vai para os benefícios, né? E não só de benefícios se vive, também tem os trabalhadores. Então é preciso, tanto é que a nossa luta recente pelo 1% do recurso da União para o SUAS, né? Nós estávamos lutando lá, passou e agora vai para o Senado, né? Com certeza será aprovado. E que a gente espera que sim, porque os trabalhadores, você tem 30 e tantos recursos por cento de recursos para a saúde, 20 e tanto para educação e para assistência social não se tem 1% de recurso. Não é justo. Não é justo. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente lida com esses 2 milhões de alagoanos? Como a gente lida com 100 milhões de brasileiros, né? Engels, vamos para o segundo e último intervalo. Já, já. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Engel de Castro, analista de sistema da Secretaria de Estado da Assistência Social. Ele que recebeu um prêmio nacional do governo federal pela criação do Observatório do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Eu pergunto, Engels, ações da Defesa Civil também podem ser obtidas para efeito de projetos pelo Observatório? Perfeito. Hoje nós desenvolvemos um módulo desse observatório, que é o módulo de calamidades do SUAS, né? Hoje, uma das grandes vertentes também do Ministério do Desenvolvimento Social é a questão de calamidades, né? A gente teve uma grande calamidade recentemente, que foi a Braskem, né? A gente não pode chamar de acidente, né? Mas uma calamidade, né? E esse sistema vai compreender isso também. Nós hoje, inclusive, Gorete, nós conseguimos fazer um estudo, está em processo ainda de desenvolvimento, sobre a mancha migratória. E aí fica um alerta aqui para quem quiser nos ajudar, quem tiver disposição de investir nesse projeto, que é um projeto muito grandioso, que nós conseguimos pegar a base do Cadastro Único de 2019, do período pré-Braskem, e a gente comparar com as informações de hoje, de onde vão, para onde foram essas pessoas, a mancha migratória dessas pessoas. Por quê? Porque as pessoas que saíram de lá do Pinheiro, elas foram para o Benedito Bentes, né? E aí, mas o Benedito Bentes não criou escola, o Benedito Bentes não criou um CRAS para atender essa população que houve a migração. Então a gente tem, se fala de cerca de 60 a 80 mil pessoas que tiveram um êxodo desses bairros, né? Se fala com esse número. Então, assim, para onde foi essa população? E a gente hoje está desenvolvendo esse estudo. Você falou da Defesa Civil. A Defesa Civil, porque eu falei da calamidades, né? Acabei entrando, né? Mas a Defesa Civil, hoje a gente já buscou a Defesa Civil, nós estamos em processo ainda de diálogo para ver, precisamos identificar como funciona esse sistema da Defesa Civil. Hoje ele tem um sistema de alerta e tal. Por quê? Porque o nosso sistema, ele vai... Como é feito hoje? Hoje,
chove no município, num dos 112 municípios, chove, aquela gente desabrigada, gente na rua... É retórico, casa, né? É um problema retórico. Retórico. E aí, o pessoal da Defesa Civil se junta com o pessoal da assistência social, né, lá no município, e vai lá. Aí pega um papel, uma folha de papel e vai cadastrando as pessoas, vendo quem foi, anotando manualmente, um processo arcaico e que acontece todo ano, como você falou, sempre acontece. E a mesma coisa. Então, assim, a gente tem um sistema no qual ele vai conseguir identificar aquela família que foi afetada, ele vai jogar um documento, um número, o nome da mãe, o nome da pessoa, e vai ter as contas, vai ter um painel ou que ele vai identificar como era a situação da residência dessa pessoa antes da chuva, né, antes da calamidade. E aí gerando também relatórios, né, mensais e a gente vai conseguir estar analisando anualmente como é que está sendo essas chuvas, né, quais os principais pontos, as pessoas que são mais afetadas. E a gente pode entender também que os dados podem contribuir para decisões mais eficientes da gestão pública, seja em que âmbito for. Seja onde for, porque hoje, como é que a gente vai mensurar? Hoje tem secretarias como a SEMAR, né, algumas outras secretarias que fazem os seus próprios estudos, né? Mas com a implantação de um sistema desse... observatório. De um observatório que tem um módulo de calamidades, ele vai integrar com a Defesa Civil, com a SEMAR, com diversos órgãos, porque ele tem o que a gente chama a interoperabilidade, né? Então ele consegue ser interoperável, né? Trazer os sistemas e convergir as informações, trazendo para a gente relatórios que a gente não tem hoje, né? Sobre calamidades e chuvas. Como ocorreu a integração entre Estado e municípios nesse projeto? Olha, todo ano nós fazemos as nossas regionalizadas, né? Que a gente vai... É importante isso porque vai juntando as informações diferenciadas de cada região. De cada município. Cada município teve uma participação. Hoje a gente tem um grupo com os 102 municípios. Cria vínculos, né? Cria vínculos permanentes. Hoje, independente de política partidária, nós temos um grupo hoje com todos os municípios contemplados, 102 municípios, um grupo de vigilância assistencial, onde nesse grupo a gente não liga para política partidária, a gente quer saber das vulnerabilidades de cada município. Então é nesse grupo que a gente discute, que a gente conversa sobre o SUAS, sobre o sistema, sobre as vulnerabilidades, diagnósticos, e aí nós vamos em loco, nós vamos nos municípios. O papel do Estado é capacitar os municípios para que os municípios cheguem na ponta e exerçam um trabalho com qualidade. Então quando a gente vai aos municípios, a gente retém a demanda deles e, através disso, nós conseguimos desenvolver também com base neles, pensando neles. E o papel da tecnologia, da modernização da assistência social tem um peso relevante nesse contexto? Ah, com certeza. Olha, todo movimento agora é de tecnologia, né? O Estado está se modernizando, tudo é uma modernização, inclusive com o advento da inteligência artificial, como eu falei, né? Então, o próximo passo da gente é fazer integrações com inteligência artificial. Lembrando que essas inteligências artificiais, em sua maioria, as suas hospedagens ficam fora do Brasil. Então, é preciso ter cuidado também com o LGPD, segurança de dados, para que você não esteja colocando os dados dessas pessoas que estão em vulnerabilidade na base de dados de outras pessoas que nem no país muitas vezes estão. Né? É um absurdo que isso venha a acontecer. Né? É um absurdo e isso é uma prática muito comum. É uma prática muito comum no Brasil, porque há o crescimento das inteligências artificiais, também. Dos sistemas. E aí, só que a gente precisa saber que essas inteligências artificiais, esses sistemas, eles têm um repositório, têm um servidor onde ficam as informações, né? E aí é preciso que se veja a Lei Geral de Proteção de Dados, porque quando você hospeda esses dados fora do país, você está ferindo a legislação, né? A integração da ferramenta com a inteligência artificial não pode criar problemas, e sim soluções. Perfeito. E pode ser um problema, né? Vazamento de dados. Todo o movimento do Ministério e nosso, da Secretaria de Assistência Social,
é feito para que a gente tenha a mitigação dessa possibilidade de vazamento de dados ou de exposição desses dados. Que tipo de diagnósticos a inteligência artificial poderá oferecer futuramente? Na verdade, nós hoje já fazemos diagnóstico. Não implantamos a IA, a ferramenta ainda, mas é o processo. Mas hoje a gente já constrói diagnósticos, inclusive nós teremos o próximo curso, nós estamos dando curso. Hoje a gente conseguiu estar desenvolvendo a Escola do SUAS de Alagoas, né, que é uma outra luta. A gente está desenvolvendo essa escola, né, hoje acredito que está só faltando, se eu não me engano, só o governador Paulo Dantas assinar para a gente dar andamento a essa escola do SUAS, né, que capacitamos os profissionais. O próximo curso que nós vamos fazer é justamente esse, de análise de dados com inteligência artificial no observatório. Então, utilização dos dados do observatório através e fazer uma análise desses dados com a IA. Né? Nós não vamos estar botando base de dados, mas fazemos uma análise para fazer diagnósticos socioterritoriais, para fazer diagnósticos específicos de pessoas com deficiência, diagnósticos de crianças em situação de trabalho, crianças em vulnerabilidade social, idosos, benefício de prestação continuada, Bolsa Família, benefícios eventuais, enfim, uma gama de serviços, de ações e projetos que podem estar contidos lá dentro do observatório, que fazem toda a diferença na hora de o profissional analisar esses dados. Pois bem, e qual a importância de manter um cadastro único da população afetada por alguma mácula social? Olha, o cadastro único, ele deve ser atualizado de 2 em 2 anos, pelo menos, tá? 2 em 2 anos o beneficiário ele vai lá, a gente chama de beneficiário, né? Mas é o usuário da política, porque nem sempre ele é um beneficiário, ele é um usuário da política, né? Ele está cadastrado no Cade Único. E aí ele vai se cadastrar. Desculpa, Gorete, eu acabei que... Não, dentro desse contexto, ainda lhe pergunto se o observatório pode servir de modelo para outros estados brasileiros. Perfeito, ótimo. A replicabilidade do observatório é gigantesca. Inclusive, esse prêmio que nós ganhamos do Nacional da Vigilância Assistencial é um prêmio justamente para haver a replicabilidade. Inclusive, nós vemos conversando com o Mato Grosso do Sul, o pessoal do Mato Grosso do Sul está querendo implantar eles também lá. Então, assim, para os municípios que trabalham com ele é uma maravilha, porque vai estar todos os dados de vulnerabilidade. Quando a gente trabalha com 2 tipos, né? Com a demanda e oferta. Quem é que demanda? O usuário. Né, as pessoas, a população, ele demanda o serviço público. E quem oferece? O Estado. Então, no nosso observatório, você consegue encontrar os dados da demanda e da oferta dos serviços. Então, quando você consegue casar esses 2 dados, demanda e oferta, você consegue fazer diversas análises e trabalhar as vulnerabilidades. Pois bem. Que novas premiações a ferramenta ainda pode disputar nesse universo de pesquisa? É maravilha. Nós hoje estamos concorrendo também a uma outra premiação do Ministério do Desenvolvimento, só que da parte do cadastro único. Porque essa premiação que nós ganhamos envolveu a vigilância assistencial. Né? A vigilância assistencial, que para quem não conhece muito, é como se fosse uma vigilância da saúde, né? A vigilância sanitária, só que da assistência social. Né? Só para termos de analogia, né? Não é bem assim, mas a analogia é mais ou menos essa. Então, a vigilância assistencial, ela compreende isso, a identificação das vulnerabilidades. Então, nós ganhamos um prêmio por essa ferramenta. Hoje a gente está concorrendo o prêmio do cadastro único e também estamos concorrendo a uma premiação aqui a nível estadual também. Que evolução do projeto, desde a criação dele, o que se pode dizer do avanço? Olhe, o avanço... desde 2023. Desde 2023, o avanço é notório. Como eu falei, a gente conseguiu inserir população indígena. Nós conseguimos, através isso não é só o observatório, tá? Isso é um trabalho coletivo da Dona Socorro, da Maria José,
da Lívia, meu, do Carlos, enfim, de várias pessoas comprometidas com essas pessoas, com a sociedade alagoana, porque quando a gente consegue, como eu falei, inserir 2.000 indígenas, da população indígena no cadastro único, a gente está fazendo o trabalho da assistência social. Quando a gente consegue monitorar 97 comunidades quilombolas no estado de Alagoas, a gente está inserindo. Claro que essa população dos grupos tradicionais é uma população no qual o presidente Lula, ele traz como prioritária, né, para o cadastro único, né? A sua premiação, como ela transmite aos servidores públicos em geral? Estamos no final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Muito obrigado de novo pelo convite, né, de estar aqui expondo à sociedade que a gente tem muito a dar para ela, né? Nós temos, não só na assistência social, mas existem técnicos, existem servidores que querem fazer a diferença. Então, assim, esse observatório, ele hoje consegue fazer essa diferença na vida da população, nos profissionais que trabalham, no usuário dessa política na ponta, na sociedade civil, nos conselheiros que fiscalizam a política, no Ministério Público, na Defensoria, nos grupos de populações tradicionais específicas, como o Comitê dos Povos Tradicionais, que foi criado recentemente pelo governo também, Conselho de Segurança Alimentar, enfim, uma gama da sociedade que pode participar, que pode ter acesso à informação que não existia. Então, assim, hoje existe, hoje ela é organizada, hoje nós conseguimos planejar políticas públicas de verdade para o Estado e para os municípios, através do nosso observatório. Obrigada por sua participação e sucesso para novos prêmios. Gorete, muito obrigado. Eu queria dar um presente para você aqui. Você estava falando aqui do celular. Eu ganhei lá no encontro nacional, veio de lá. É só um apoiozinho para o celular, é uma lembrancinha para você. É um apoiozinho para celular e tablet. Que maravilha, obrigada. Você jornalista precisa, gosta. E aí veio direto de lá do Ministério, tem, né, a questão aí de acessibilidade, de autismo, né, tudo. Exatamente. Aí... Obrigada, não costumo receber esses mimos, não. Maravilha. Muito útil, muito obrigada. Por nada. O programa agradece. Eu que agradeço. Então, felicidades nessa pesquisa, nessa forma de obter os dados que vão colocar Alagoas e seus municípios à frente do seu tempo. Muito obrigado, Gorete. Obrigado a todos vocês que assistiram. E lembrem-se sempre, o cadastro único é a porta de entrada para os programas sociais e a porta que é necessária para os gestores olharem. Obrigada. Obrigado, Gorete. Obrigada a você também que esteve conosco durante essa entrevista. Até mais.